Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra do Senhor? Alguém trouxe Bíblia? Então, abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Deus está aqui. Atos 19. Está escrito: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que, pois, sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas quanto profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém nisso. Agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Gonçalo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus é bom. Eu só vou pedir para o nosso sonoplasta, que eu não sei onde está. Está aqui. Só me dá um pouquinho mais de ganho de voz aqui. Aí você vai ganhar um beijo. Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele. Tá bom, gente? Obrigado. Se ficar assim, vai ganhar 2 beijos, tá bom? Glória a Jesus. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, um companheiro de 14 anos de estrada. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos, pastor Leandro, e era musicista do pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Roberto, mude a música para mim, filho. Eu prego o Evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. E hoje eu tenho 51 anos. Sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é a senhora. Só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis. Lá do lado da minha cama, lá no hotel, coloquei minha caixinha de comprimidos. São 12, 14 comprimidos por dia. E o Roberto às vezes faz o serviço de enfermeiro, aplicando injeções e tudo mais. E estou dizendo isso porque a minha geração não se preparou para envelhecer. A minha geração se preparou para o arrebatamento da igreja. Nós crescemos ouvindo falar que Jesus ia voltar no nosso tempo. E a maioria dos nossos, dessa fase nossa, Leandro,
ou travaram no meio do tempo, ou se reinventaram. Porque os que não conseguiram acompanhar a evolução, ou não tiveram a paciência, não entenderam os tempos, eles acabaram parando no meio do caminho. E eu não esperava ficar velho na igreja. E eu estou envelhecendo e pior, estou ficando um velho ranzinza. É sério, minha mulher falou para mim esse dia, você está insuportável. Eu falei, eu sei, meu amor, tem dia que eu não posso ver nem crente na minha frente, por isso que eu não olho para o espelho, né? Porque a idade vai chegando. Por exemplo, eu não tenho mais paciência, né? As pessoas andando na hora do culto, mascando essa bênção desse chiclete, isso tira toda a minha atenção, mas é coisa de velho, né? Quando eu era mais jovem eu até aguentava, agora eu estou indo assim. Mas desde a minha infância até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, vou tentar melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega e só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles maluquinhos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixa-me ver. Nestes anos pregando, o Senhor Deus me deu a habilidade de perceber o ambiente do culto. As pessoas sempre perguntam, pastor, o senhor se prepara quando vai pregar? Eu digo, é claro que eu me preparo. Não como antes. Porque antes a agenda era mais curta, então eu tinha mais tempo. Como agora eu vivo nesse frenesi diariamente, são só na política 13 anos. 13 anos ficando em Brasília, terça, quarta e quinta de manhã. 13 anos pregando de quinta à noite, sexta, sábado e domingo. 13 anos descansando só em segundas-feiras. E as pessoas falam, como é que o senhor faz? Eu digo, simples. Como eu prego desde criança, eu tenho aqui dentro da minha cabeça um arquivo de pelo menos uns 1000 sermões pregados ao redor do mundo. São quase 100 países do mundo onde eu já preguei, e aqui no Brasil mais de 4.000 municípios. Então, o que não me falta é experiência com o púlpito. E agora, a maturidade me deu a sensibilidade do ambiente. E quando eu dobrei meu joelho aqui, o Senhor falou comigo, noite de guerra. Vou falar de novo. Noite de guerra. Então, se você acredita em batalha espiritual, se prepare aí, porque você vai entrar nela comigo agora, tá bom? O capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos é um capítulo único, onde o velho apóstolo, o velho plantador de igrejas, o velho missionário, o velho e sábio Paulo, agora velho, porque ele já está mais para lá do que para cá, ele volta à cidade de Éfeso. Eu disse que ele volta porque quem conhece a história dele sabe que não é a primeira vez que ele vai àquela cidade. Ele esteve nessa cidade pregando quando ele era mais jovem. E quando ele era mais jovem, ele contava com uma força interna. Ele tinha aquele ímpeto, né, da juventude. E o ímpeto dava a ele aquela audácia, a coragem. E na primeira vez que Paulo pisou na cidade de Éfeso, ele não ficou lá mais do que 15 minutos pregando. Teve que sair correndo, porque apedrejaram ele. Ele teve que correr para o porto, no porto entrar no meio dos navios, esconder dentro dos porões dos navios, para não ser linchado. Porque ele entrou numa terra estranha, entrou num povo que não era um dele, foi pregar para os gregos. Quando eu tive cultura e conhecimento sobre isso, eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, tem gente que é maluca mesmo. Paulo é judeu, podendo ele pregar para os judeus, os seus patrícios, numa época em que mais de 95% da população judaica não sabia ler nem escrever. Viviam eles escravizados na sua própria terra, sob o chicote, a chibata dos romanos. Os romanos não tiraram os judeus da terra. Pelo contrário, eles fizeram com que os judeus fossem escravos na sua própria terra. Tiraram deles a cultura naquela época, tiraram deles o alimento, só não tiraram deles a fé. E é esse Paulo que nesse tempo, ele nasce entre os judeus, porém em uma família abastada. Paulo vem da aristocracia judaica. Paulo não é só um judeu, Paulo é um judeu que tem sangue azul nas veias. Você já deve ter lido na Bíblia, a Bíblia chama Paulo de doutor da lei. Os desavisados pensam que ele era um sacerdote. E ele não podia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E os sacerdotes vinham da tribo de Levi.
Então, quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis. Ela está dizendo que ele era doutor em leis. Portanto, ele era um advogado. Numa época em que o seu povo não sabia ler e escrever, ele, além de saber ler e escrever, era um advogado. Não bastava ser um advogado. Nós vamos ler nas suas cartas ele dizendo assim à igreja: eu falo mais línguas do que todos vocês. Tem crente que entra no mistério quando lê isso. Mas Paulo não está falando que ele tem o dom da glossolalia. Paulo está dizendo: eu me comunico em outros idiomas. Era intelectualmente preparado. Imagine um advogado poliglota, e não bastasse isso, de uma família influente. E alguém pode perguntar: como é que o senhor sabe disso? Paulo vai dizer que ele tem cidadania dupla. Quando foi ele julgado, um soldado ficou atemorizado quando Paulo disse: você não pode me tocar, porque eu não sou apenas um cidadão judeu, eu sou um cidadão romano. Como pode um povo escravizado ter um cidadão que tem dupla cidadania? Simples, a influência da família. Então ele vem de uma família abastada, ele é um ó concur, como se diria aqui na língua tupiniquim, na língua brasileira. Esse Paulo era diferenciado. Quem conhece um pouco dos evangelhos vai ficar mais apavorado ainda. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque todos nós pensamos que quando Jesus veio à terra e passou aqui 33 anos e meio, e montou o seu colégio apostólico, selecionou no meio de milhares de discípulos, apenas 12 os transformou em apóstolos, que a missão dele estava cumprida. Todavia, quem conhece a Bíblia sabe que logo depois dos evangelhos, entramos em Atos dos Apóstolos, olha Jesus tendo que sair do céu e vir à terra de novo. Eu já tinha percebido isso ou não? A Bíblia Sagrada ela é dividida em 3 tempos: um tempo do Pai, um tempo do Filho e um tempo do Espírito Santo. Esses membros ou essas atuações de Deus, essas personalidades da divindade divina, nunca se interferiram na história um do outro. De Gênesis a Malaquias temos Deus Pai e ponto final. De Mateus até o dia da morte e ascensão de Jesus até o céu, temos Deus Filho. Jesus vai ao céu, desce o Espírito Santo que está conosco até hoje. Então sempre houve a manifestação de um dos membros da Trindade aqui na terra, e eles nunca se misturaram, ou seja, um nunca interferiu na atuação do outro. Mas no livro de Atos dos Apóstolos tem esse senão: a era do Espírito Santo. Mas olha Jesus saindo do céu e indo lá para a estrada da cidade mais velha existente até nos dias de hoje, que é a cidade de Damasco. E no meio do caminho de Damasco, olha Jesus fazendo a sua glória explodir diante de um nanico. Um homem de 1,5 metro de altura, quem diga que era caolho, manco de uma perna, calvo por natureza e uma cabeça desse tamanho. E você ainda acha que você é feio. Era esse o apóstolo São Paulo. E quem é que vai falar com ele cara a cara? Yeshua. Jesus aparece para ele, e Jesus aparece furioso, porque o fogo que saiu de Yeshua derreteu os olhos de Paulo. Por que os olhos? Porque são as partes mais sensíveis do corpo humano. Jesus não foi ali para cegar aquele nanico, ele foi ali para matar aquele nanico, foi ali para eliminar aquele nanico. Pergunte por quê? Porque ele tocou na noiva, e o noivo é ciumento. Paulo recebeu cartas para destruir aquilo que naquela época era chamada de O Caminho, uma seita que nascia para eles, que futuramente vai se chamar cristianismo por causa de Paulo. Então ele vem com cartas para destruir a igreja do Senhor. A história diz que ele conseguiu alguns feitos, matou alguns, e quando a fama dele chegava em alguns lugares, a igreja já estava esvaziada. Imagine que ele chegou em Jerusalém, onde tinha uma igreja com 8.000 membros, nascida de 2 cultos, onde o apóstolo São Pedro pregou. 2 cultos e ele ganhou 8.000 membros. Esses membros se esconderam, Pedro se escondeu. A igreja começou a sofrer. Parece que eu imagino Jesus no céu olhando para o Pai dizendo: Pai, a minha igreja já é grande, só Pedro tem uma igreja com 8.000 membros e não tem um macho para defender a minha noiva. Como eu sei que o Espírito Santo não vai se meter nessa guerra, porque ele é um espírito de paz e não um espírito de guerra, o Senhor permite eu descer lá. E é a única vez que nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada a atuação dupla de Deus Espírito Santo e de Deus Filho. Temos manifestações de criação no Velho Testamento, Deus usando o plural: façamos o homem, desçamos e confundamos a língua do homem. Mas neste caso de atuação simultânea, só temos em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está cuidando da igreja, estando ele cuidando da igreja, Jesus sai do céu e vem também. Ele vem para defender a sua noiva, porque ninguém pode tocar na igreja.
Se não tem um macho para defender a igreja, podendo ele ter mandado Miguel com espada de fogo e tudo, disse: não, não quero Miguel, eu mesmo desço lá. Jesus desceu, encarou aquele nanico e derreteu os olhos dele. Ele só não morreu queimado, só não morreu fulminado, igual Uzá no Velho Testamento, porque esse nanico era um religioso fanático, era o maior de todos os fariseus. E quando aquela glória explodiu diante dele, a Bíblia diz que os soldados que acompanhavam Paulo, da guarda pretoriana, fugiram todos, mas Paulo caiu de joelhos. E quando ele caiu de joelhos, a fúria de Yeshua recuou. Porque Deus só respeita um homem nesta posição, quando ele está de joelhos. Deus não respeita homens sentados em trono. Deus não respeita homens que são arrogantes. Deus não respeita homens por causa de seu anel de formatura. Deus só respeita o ser humano quando ele compreende que Deus é soberano e diante dele todo joelho deve se curvar. E aí que Yeshua tem uma ideia para aquele nanico. Tá bom, eu não vou te matar, eu vou fazer algo com você que é pior do que a morte. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí Jesus dá para ele uma coisa pior do que a morte. Pergunte o quê? Ser alguém que vai ser cercado pela morte várias vezes e a morte não tem poder de tirá-lo daqui. Paulo será cercado pela angústia pelo resto da vida dele. 3 naufrágios, jogado de cima de muralhas, ficou em coma. Depois de tanta experiência, perguntaram: valeu a pena? Ele disse: valeu. Por quê? Porque nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada me separa do amor de Cristo. Sou forjado e treinado. Esse Paulo não era normal. Podendo ele pregar para os seus patrícios, os seus judeus irmãos, porque os judeus estavam todos escravizados. É muito fácil você ganhar uma pessoa que está vivendo numa penumbra. É mais tranquilo. Podendo ele ter saído de Israel e descido até a cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre Israel e o Egito é o primeiro país da África, e o continente africano é um continente extremamente que sofre de necessidades. Podendo ele descer para lá e fundar igrejas gigantescas com milhões de pessoas. Não, o nanico vai pregar na Grécia. Aonde eu disse? A cotovela o seu irmão, diga: lembra da Grécia? Fale para ele: 5ª série, 6ª série. Professor te ensinou. O professor sempre falava para nós sobre a Grécia, porque a Grécia é o berço da civilização moderna. A civilização moderna, principalmente ocidental, ela se sustenta em um tripé. E esse tripé nós herdamos de outros povos. O moral judaico-cristão, por exemplo, é um dos pilares. O outro é o direito romano. E o terceiro, a filosofia dos gregos. O nosso ocidente nasce por causa desse povo antigo. Imagine que antes de nós sonharmos em nascer, esse povo já existia e já filosofava. Aliás, são eles que inventam a tal da filosofia. Uma junção de 2 palavras, filos e sofia. Filos, namorado, amante. Sofia, inteligência, sabedoria. Eles criam a tal de amantes do conhecimento. Quando ninguém pensava em outras coisas, eles já ficavam olhando para o tempo, imaginando de onde era que vinha, de onde é que vinha a agrura humana. Os gregos inventam a dialética, eles inventam os debates, eles inventam a democracia. Os gregos inventam a medicina com Hipócrates. Os gregos são os gregos, sempre foram um povo acima da média, bonitos por natureza. Até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres ficam afoitas e começam a dizer: eis que ali vai um Deus. Está vendo? Por quê? Porque os gregos tinham um DNA diferenciado. E se você acha que eu estou falando muito, quando terminar o culto, dê um Google aí e digite deuses da Grécia Antiga. E você vai ficar de queixo caído, conhecendo os deuses da mitologia grega, de Zeus até Hércules. Todos eles com um peito agigantado, uma barriga de tanquinho, igual a do pastor Bruno. Idêntica, né? Eles com aquele queixo quadrado, barba por fazer, as roupas meio abertas. Zeus, o deus dos gregos, com um raio apontando para a terra. Eles são belos. Se você ver a imagem de Afrodite, de Diana, de Hera, deusas do amor, belas, beldades. Os gregos não tinham problema com beleza. Os gregos não tinham problema com dinheiro. A cidade de Éfeso era o polo comercial da sua época. A 3ª maior cidade da Grécia.
Uma cidade que em baixa temporada tinha 500 mil habitantes, em alta temporada 1 milhão de habitantes. Era impossível viver naquele mundo antigo e não parar no porto de Éfeso para fazer transações comerciais entre os povos. Os barcos eram movidos à mão, escravos. E ali era um ponto exato naquela geografia para que as pessoas parassem para abastecer os seus escravos com alimento, venderem, comprarem. Éfeso dava tudo a aquele povo grego. Atenas, a capital do intelecto do mundo antigo. Imagine um povo que antes de Jesus pisar na terra já ficava pensando em tudo e um pouco mais. Dia desse, pastor Joel, eu estava lá em Brasília e recebi uma mensagem no meu celular, minha filha mais velha. A minha filha mais velha quase não escreve. Quando ela escreve, é B.O. Já me deu desarranjo, já fui para um canto do parlamento. Falei, o que aconteceu dessa vez? Quando eu abri, está ela lá, pai, me socorre. Eu preciso entregar um trabalho, eu não estou conseguindo dissertar sobre esta frase. Eu sei que o senhor é bom para interpretar texto. Eu me senti um super-homem, né? Fui lá para o meu cantinho, botei meu óculos, peguei o texto, eu vou ler e vou interpretar o texto. Eu li a primeira frase, a segunda, voltei na primeira de novo. Li a primeira, a segunda, a terceira, voltei na primeira. Eu não entendia bulhufas de nada. Eu rolei o texto para baixo, fui ver quem escreveu essa porcaria. Estava lá, Platão. O infeliz do Platão viveu milhares de anos atrás, escreveu umas coisas que ninguém entende. E até hoje os nossos filhos são atormentados na faculdade por causa de Platão. E eu só falei de um. Imagina se eu falo de Sócrates, de Aristóteles. Aí dá um nó na cabeça da gente. Os gregos tinham inteligência. Os gregos tinham beleza. Os gregos tinham riqueza. E não conto para ninguém. Eles eram egoístas. Tinha um céu só deles, chamado Olimpo, que ficava lá na Grécia, no alto de uma montanha. E lá de cima, uma tríade de deuses governava o mundo. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, deus dos deuses. Poseidon, deus dos mares. Hades, rei dos mortos. E esses três deuses, de vez em quando, ficavam entediados. Desciam na terra e iam namorar as mortais. E aí nasciam os semideuses. Aí nascia Teseu, Hércules, Hermes, Hera e outros mais. De vez em quando, Hollywood ainda ressuscita um deles. Seus filhos foram lá assistir o dia desse, a Mulher Maravilha. Filha de quem? Artemísia com Zeus. De vez em quando a gente assiste Fúria de Titãs, Hércules. Tudo isso da mitologia grega. Mitologia hoje, naquela época, religião verdadeira. Os gregos tinham de tudo. E um povo que tem de tudo é muito mais difícil de ganhar para Jesus do que um povo que não tem nada. Sim ou não? E não é que o Nanico Paulo, em vez de pregar onde tem fruto, que é fácil ganhar as pessoas, ele falou, eu vou pregar na Grécia. Ele vai pregar para um povo que tem uma religião deles, um povo bonito por natureza. Imagine aquelas beldades, aqueles homens belos, uma mistura de Arnold Schwarzenegger com o pastor Leandro, com um tênis igual desse aí que eu já cobicei. Nem Salomão teve um desse. Imagina umas mulheres, naquelas beldades, uma mistura de Gisele Bündchen com Naomi Campbell, caminhando pela terra, e lá vem um modelo de Deus, 1,5 metro de altura, caolho, cabeça desse tamanho, agigantada e manco de uma perna. É ele que entra no meio desse povo que é perfeito. Paulo era ou não era um louco? Se aprendermos o que Paulo tinha, nós vamos virar o Brasil de cabeça para baixo. É esse Nanico que vai pregar para os gregos. Vocês lembram da história? Já leram a Bíblia? Uma igreja do avivamento. Paulo entrando em Atenas. A história diz que Atenas, logo que você entrava pelos muros, pelos portões, você dava de cara com a imagem de Zeus. 10 metros de altura, uma imagem de ouro maciço, com aquele Deus, com aquele peito daquele tamanho, a barriga trabalhada, trincada, com um raio apontando para a terra, e embaixo Zeus, Deus dos deuses, e sacrifício para ele. Era para expulsar qualquer paroleiro, qualquer pregador de qualquer outro tipo de religião. Mas não Paulo. Ele olhou Zeus e ignorou e continuou caminhando. Na mesma avenida ele encontra a imagem de Poseidon, uma espécie de Triton, pai da pequena sereia, sabe? Porque governava o mundo das águas. E ao invés de ele fugir de Poseidon, ele caminha de cabeça erguida. Ele encontra Hades e esse era para fugir dele. Pergunte por quê? A imagem de Hades é a imagem que nós conhecemos da morte, com um capuz negro, aquela foice na mão, um rosto cadavélico. Essa era a imagem de Hades, o Deus dos mortos.
Era para parar nele, fazer o sinal da cruz e voltar. O Nanico Paulo ignorou o Hades e continuou andando na avenida da adoração. 1 milhão de altares, pois ele foi até o último altar. Quando ele chegou no último altar, ele riu. Pergunte por quê? Não tinha imagem de Deus nenhum. Tinha sacrifício. Ele foi ler o nome do Deus. Ao Deus desconhecido. Nanico disse, é aqui que eu fico. Senhoras e senhores gregos, caminhando por esta avenida, vi que vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Pois bem, o sacrifício que vocês deixaram aqui chegou até ele. Porque eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Agarraram Paulo, levaram ele para o Areópago. Fale comigo essa palavra, Areópago. Mais uma vez. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Que palavra bonita. O que era o Areópago? Era um anfiteatro a céu aberto em meia-lua. Os gregos inventam a tal da democracia. Ou seja, o povo, pelo poder do povo, o direito de falar o que quer. E era lá naquele Areópago onde as pessoas que tinham ideias mirabolantes subiam para contar as suas filosofias. Então, a pessoa também tinha que aguentar. Se falasse uma coisa que não prestava, eram os gregos que jogavam tomate, pedras, lixavam a pessoa. Mas a pessoa tinha o direito de falar. Levaram Paulo para um Areópago num dia de adoração a um dos 3 deuses lá, conhecido deles. Estava tomado de gente, de paroleiros, de pregadores, de filósofos. E quando sobe aquele nanico naquele palco, eu imagino a reação do povo. Eu imagino as mulheres, os homens olhando e procurando uma madeira. Pergunte para quê? Para bater e falar, isola. As mulheres cochichando. A mãe dele não deu sacrifício para Deus, ela nasceu desse jeito. O pai dele fez alguma coisa errada e Deus puniu ele desse jeito. E esse nanico olha para aquele povo, e ao invés de ele chegar pregando como qualquer um de nós faria, ele começa a falar de filosofia. Ele começa a falar sobre os estoicos, começa a falar sobre os epicureus. Quando ele fala sobre os epicureus, as mulheres caem o queixo. Pergunte por quê? Porque os epicureus, além da filosofia, eles tinham uma paixão pelo amor. E mulher gosta de poema. E quando Paulo começa a recitar os poemas dos epicureus, as mulheres acotovelam o marido, falam, preste atenção, vê se você aprende a ser um homem igual aquele ali, escuta o que ele está falando. Quando ele vê que conquistou as mulheres com o poema dos epicureus, Paulo muda e começa a falar sobre o pensamento dos estoicos, que falavam sobre a vida, sobre esta vida, sobre as dores da vida, como suportar isso. E ele chama a atenção dos homens. Quando ele percebe que tem a mente de todos cativos, aí ele entra com o evangelho. Ele lançou a isca e fisgou a turma. Aí todo mundo parou para ouvir, porque viram que ele era um erudito, era um homem intelectualmente preparado. E aí ele começa a falar, porém, senhoras e senhores, maior do que tudo isso é o meu Deus. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus desconhecido. Qual é o nome dele? Yeshua. E os gregos fazem perguntas, como é o seu Yeshua? Ele diz, ele veio de uma outra dimensão, caminhou entre nós como ser humano e fez prodígios. E os gregos começam a avaliar, bom, os filhos de Zeus também fazem isso, porque Zeus fez os seus filhos nascerem de mortais. Então para eles está dentro do métier do pensamento religioso. Alguém resolve perguntar, segundo os historiadores, seria o seu Yeshua maior do que Poseidon? A tradição diz que Paulo deu uma gargalhada e disse, muito maior do que Poseidon. E o povo se assusta e pergunta, mas por quê? Por quê? Porque um dia o meu Yeshua, o meu Deus, pisou em cima de Poseidon na 4ª vigília da noite. E o povo quer ouvir a história. E Paulo começa a contar, eu ouvi da boca de um pescador, que era madrugada. E Poseidon começou a sacudir o barco. A tempestade veio. Todos achavam que iam morrer. Olharam para o meio do mar e pensaram que era Poseidon. Gritaram, é um fantasma. E aquele que pensava que era um fantasma gritou, não é um fantasma, sou eu. E aí um dos nossos, esse pescador, falou, se és tu, me mande ter contigo. De um lado vem o meu Yeshua pisando em cima de Poseidon. E do outro lado vem Pedro, um ser humano como eu e você, pisando em cima do Deus de vocês. Por quê? Porque Yeshua é maior do que Poseidon. Irados questionam, seria o seu Yeshua maior do que Hades, o Deus dos mortos? A tradição diz que Paulo deu uma gargalhada mais alta e disse, esse aí, eu mesmo encarei ele dia desses aqui na Grécia. E o povo quer perguntar, como? Você viu Hades? Ele diz, vi. Eu estava pregando, olhei para frente,
lá na porta estava Hades, olhando para mim e fazendo assim. Final da reunião eu te pego, Nanico. E ao invés de eu fugir de Hades, eu olhei para ele e fiz uma pergunta para ele. O povo, qual? E ele diz assim: ó Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus, o nosso Senhor. Porque para os gregos a morte se chamava Hades. Para terminar a conversa, alguém pergunta: seria o seu Yeshua maior do que Zeus? E Paulo questiona: onde Zeus mora? E todos apontam para o Monte Olimpo. Ali, vocês têm certeza que Zeus mora ali? Sim, dali ele governa o universo. E Paulo diz: então o meu Yeshua é maior do que Zeus. Por quê? Porque o seu Zeus que mora ali, quando quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima, não é? Sim. Os nossos escritores, um deles, do Salmo 113, disse assim: quando Deus quer olhar os céus, ele se inclina. Não, teve gente que não entendeu, vou falar de novo. Zeus ou qualquer ser vivo, para ver os céus tem que olhar para cima. O nosso, quando quer ver o mesmo céu, ele se inclina, porque ele está acima dos céus, acima das galáxias. Ele é maior do que tudo, de todos. E é nesta autoridade que Paulo cativa a mente daqueles gregos. E aí Paulo inicia o seu ministério. O ministério dele começa ali na cidade de Antioquia, vai para a cidade de Corinto, planta a igreja mais viva da história. A igreja o quê? Mais o quê? Não ouvi, mais o quê? Uma igreja muito parecida com essa, só que 100 vezes potencializada. Imagine uma igreja que para você entrar no culto, você era obrigado a pegar uma senha lá na porta com o diácono. Quer perguntar para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Não, pastor, essa igreja é uma igreja equilibrada. É o contrário. Imagina uma igreja onde Paulo está pregando e levanta um profeta aqui, ele para ouvir aqui, levanta outro ali. Ele está ouvindo os dois, levanta um terceiro ali. Ele está ouvindo Deus falar através dos olhos, e ele fala: irmãos, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Por isso a senha, espere o seu momento. A igreja de Corinto, de longe, é a igreja mais poderosa da história, e ela não está em Israel, está na Grécia. A igreja de Corinto era aquela igreja onde você entrava e ficava com medo no culto, porque do seu lado esquerdo tinha um profeta, do seu lado direito alguém com dom de revelação, atrás alguém que cura os enfermos, na frente alguém que tem discernimento de espíritos, lá na parede alguém que tem o dom de operação de maravilhas, lá atrás alguém que tem o dom de discernir os espíritos que expulsam demônios, do outro lado alguém que tem o dom da fé, e assim sucessivamente. Uma igreja carregada pela unção de Deus. A igreja de Corinto era muito mais poderosa do que a igreja de Jerusalém. E ela foi plantada por esse 13º apóstolo, esse elemento surpresa de Deus, esse homem que ninguém sabe de onde vinha nem para onde veio. O que Deus fez com Paulo não fez com mais ninguém. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse Paulo, nesta força, nesta unção, ele entrou em Éfeso achando que podia tudo, e foi expulso de lá. O tempo passa, 20 anos depois. Quantos anos? 20. Paulo está em Corinto, participando do aniversário da igreja. Pregaram nesse culto vários homens, entre eles Apolo. E imagina o culto como foi. Pedro pregando, João pregando, Paulo pregando, e para encerrar o culto, Apolo pregando. Não tem nenhum sermão de Apolo na Bíblia, mas tem Paulo dizendo: não há entre nós ninguém tão eloquente quanto Apolo. Imagina esse homem pregando o que ele fazia. E depois do culto, os pastores vão para uma casa, e lá na hora do jantar, alguém diz assim: Paulo, nós escolhemos como igreja te dar um presente, uma casa de veraneio, para você não sair pregando mais, porque você sofre ares e ameaça de morte. E Paulo não aceita, ele diz: eu nasci para pregar o evangelho. A oferta que juntaram naquela noite para dar para Paulo comprar uma casa de veraneio, Paulo pegou a oferta e foi orar e disse: Senhor, com esta oferta para onde eu devo ir? E o Senhor disse a ele naquela noite: Éfeso. Eu acho que ele não dormiu aquela noite. Ele lembrou de tudo que passou naquela cidade, mas ele é obediente. E agora volta Paulo para a mesma cidade,
Qual é a diferença? A diferença é uma trajetória de 20 anos. A diferença é a experiência que ele adquiriu. Quando ele desce no porto, ele não sai pregando, expulsando demônios, mostrando, não, ele sai mapeando a cidade. Ele sai conhecendo a cidade. Ele sai olhando os becos, os valados, as ruas, as casas. Ele começa a tentar entender o que é que aquelas pessoas pensam, no que eles creem. Ele quer entender porque a primeira vez que ele entrou lá cheio do Espírito Santo, ele foi expulso. Porque ele foi fazer a obra de Deus, não deu conta, foi expulso. E andando pelo centro daquela cidade, Paulo entende o motivo. No centro da cidade de Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chamado Templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Imagine uma igreja gigantesca, com 800 portas, 200 de cada lado no seu quadrilátero. Em cada porta um sacerdote ou uma sacerdotisa, chamados de prostitutos cultuais. Porque o culto à deusa Diana era um culto de perversão sexual, era a deusa da fertilidade. As pessoas tinham problemas em casa, iam lá falar com o sacerdote exigia deles um sacrifício, levava dentro do santuário, apresentava a deusa, ficavam possessos, recebiam espíritos, e os espíritos diziam o que a pessoa deveria fazer. Os sacerdotes voltavam e diziam ao homem ou à mulher, traga um cachorro, traga um boi, traga um cavalo, traga 10 homens ou 10 mulheres, porque em um dos quartos dentro do templo da deusa Diana, você vai dar um sacrifício de libertinagem, de sujeira, de perversão, e a deusa te atenderá. Esta era a religião grega. Uma religião superficial e puramente carnal. Paulo, quando vê aquele templo, ele vai falar sobre a deusa Diana, mais tarde ele chama ela de rainha dos céus. Olha o que Paulo vai perguntar para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Como é que um homem sensitivo como Paulo vai fazer essa pergunta? Só tem um motivo. Paulo entendeu que tinha uma igreja naquela cidade, mas a igreja não fazia diferença. Mesmo tendo uma igreja, o diabo mandava na população. Mesmo tendo uma igreja, havia obras de feitiçaria. Tinha uma igreja de aparência, tinha uma igreja com rituais de batismo nas águas, tinha uma igreja onde aquelas pessoas da igreja eram puras e santas. Mas essas pessoas não conseguiam influenciar, nem tocar ninguém, nem fazer nada. Por isso que Paulo foi e perguntou para eles a única coisa que o diabo teme. O diabo não tem medo do seu dinheiro. O diabo não tem medo do seu intelecto. O diabo não tem medo do seu anel de formatura. O diabo não para porque você anda num carro importado ou porque você sabe falar how are you. O diabo não teme você porque você é amigo do fulano de tal. Não, o diabo só respeita canela de fogo. Entenda-se por canela de fogo, homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo. E aí Paulo pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Pior que a pergunta é a resposta. 12 crentes santos, nós nunca nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Respire fundo. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Para cada capítulo pode ser dado um ano de igreja. Os episódios são quase assim, anuais. No capítulo 19 que eu li para vocês, a igreja tem quase 20 anos. 20 anos depois da descida do Espírito Santo em Pentecoste. Um episódio que marcou o mundo e dividiu águas. Um episódio sobre-humano. Um episódio metafísico. Um episódio transcendental. Um episódio etéreo, ou seja, translúcido. Um episódio produzido na eternidade. Um episódio que deu a homens e mulheres iletrados o dom e a habilidade de falar em línguas dos anjos. Um episódio que fez homens que tinham medo de vendedoras de púrpura pular no meio de uma multidão e gritar: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí, mais forte, como é que um homem iletrado como Pedro, capítulo 4 diz isso? As pessoas falam: não são esses homens iletrados, analfabetos? Não são eles analfabetos? Como é que nós estamos ouvindo eles pregarem com tanta erudição? Olha Pedro, um homem analfabeto, começar a recitar o Velho Testamento. Se ele não sabia ler, como é que ele tinha tudo aquilo na cabeça?
O que aconteceu aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e sobre as servas. Como é que Pedro vomitou essas palavras? A descida do Espírito Santo mudou o planeta Terra. A igreja recebeu esta unção, receber esta autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. 20 anos depois, 18 anos depois, 19 anos depois, a mesma igreja que plantou o evangelho e mandou missionários, não conhecia o Espírito Santo. Beto, mude a música. O ministério que Jesus me deu alcançou algumas gerações. O menino que me ouviu pregar 30 anos atrás, com 15 anos, hoje tem 45 e já é pai. Eu estava no aeroporto anteontem, veio uma moça e falou assim: pastor, a minha avó é sua fã e a minha mãe também, e eu cresci te ouvindo 3 gerações. As pessoas perguntam: pastor, qual é o segredo para se manter tão firme como o senhor é? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Você não aguenta meia dúzia de pancada, você entra lá no seu Facebook, tem 5 seguidores, tem 3 falando mal de você, você quer se matar. Ah, eu vou me matar, o mundo inteiro me odeia. Eu tenho 9 milhões de seguidores. Se você entrar nas minhas mídias sociais para ler o que o povo escreve, você tem angústia. As pessoas falam: como é que o senhor aguenta? Para mim é tão natural e é tão simples. Pergunte para mim: como é que o senhor aguenta? Meus pés fincados numa rocha. Eu já pisei no Santo dos Santos. Os meus olhos viram. Os meus ouvidos ouviram. E subiu ao meu coração o sentimento da existência de Deus. Ninguém tira Jesus do meu coração. Pode levantar 11 mil demônios contra mim. 1000 cai de um lado, 10 mil do outro, e eu não sou atingido. Eu vinha no carro conversando com o pastor Joels, que há muito tempo não via. Quantas lutas, Joels? E como é que eu estou de pé até hoje? É simples. Eu tenho raiz. Eu cresci numa igrejinha de 2x4, onde o pregador só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. O ensinador era analfa de pai e beta de mãe. Os instrumentos eram um pandeiro e uma sanfona. Os hinos eram da harpa cristã. E a gente cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi. E o céu desabava sobre nós. Eu vivi isso. Isso está dentro de mim. Eu tenho raízes. Como eu tenho raízes, eu tenho força para encarar. Não conte para ninguém. Eu estou no meu 4º mandato, mas eu subo um monte para orar toda semana. Não conte para ninguém, senão as pessoas ficam escandalizadas. Eu tenho minhas mães de oração. Eu tenho meu contato e minha intimidade com Deus. Eu sei do que Deus é capaz de fazer, porque eu tive escola. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele. Plantaram dentro de mim o céu. O céu é real para mim. Por isso que eu aguento o tranco até hoje. E aí você pergunta: por que eu não sou assim, pastor? Você não tem raiz. Quantas igrejas você já foi para chegar nessa? E qual é o seu pensamento para sair dessa? Porque essa também não está suprindo a carência que você sente. O problema não está no santuário. O problema não está na liturgia. O problema está dentro de você. O problema é a sua alma. 2 coisas: ou você não foi alimentado direito, ou você perdeu tudo que Jesus te deu. E se você perdeu tudo que Jesus te deu, nessa noite Ele vai te devolver. Mas Ele não vai te devolver se você continuar olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui não é um velório. Não basta entrar aqui dentro e ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui é uma conferência de aniversário, mas você está aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. A receita é antiga: quem manda glória, recebe glória. Esse tempo moderno está muito esquisito, está estranho.
Esse tempo moderno faz os crentes ficarem xoxos, mornos, letárgicos, frios, almofadinhas. Passa o culto inteiro olhando o pregador com a mão no queixo, olhando para o céu e filosofando. To be or not to be, that's the question. Anotam tudo que o pregador prega, para chegar em casa de noite, ficar estudando, olhar o Google, passa a semana inteira. Daqui 15 dias chega na igreja e diz: irmão, o que aquele pastor pregou era verdade. 15 dias depois, aí o irmãozinho mais simples do mundo falou: sério? Eu senti foi naquele dia. Percepção espiritual. O Senhor me trouxe nessa noite aqui para tentar despertar em você um sentimento que talvez você nem saiba. Como você é de uma igreja de avivamento, você não é um ser humano normal. Já tem tempos que eu falei para Deus: Senhor, não me deixa pregar mais para crente normal. Quer perguntar por quê? Porque os crentes normais me dão um trabalho. Eles querem uma explicação lógica para tudo. Eles querem que prove com 63 versículos que aquilo que eu estou falando é real. Eles querem que eu mostre para eles de maneira intelectual como é que se fala em línguas. Deixa eu te dizer uma coisa: a proposta carismática não é para cá, é para cá. Você não vai conseguir explicação para tudo, porque se você tem explicação para o que é milagre, não é milagre. O que acontece com esses crentes que não são normais? Não são normais porque são caminhantes de dois mundos. Você é um caminhante de dois mundos. Parte de você pisa nesta terra, a outra parte pisa nas regiões celestiais. Eu vou falar coisas aqui que vai te deixar apavorado, mas não é heresia, fique tranquilo que eu sou preparado. A igreja de antigamente era uma igreja que tinha uma habilidade extrasensorial. Os crentes eram sensitivos. Pastor, ó, teve uma irmã que fez o sinal da cruz ali. Calma, querida. Isso aqui não é um terreiro, não, fique em paz. Lá é imitação, barata. Aqui estão os originais. Deus deu ao ser humano natural 5 presentes. Beto, mude a música. Deus deu, pastor Joel, ao ser humano normal 5 presentes. A ciência chama de sentidos. São eles: visão, olfato, paladar, audição e tato. Para que servem esses 5 sentidos? Para que o homem perceba o mundo físico que foi dado a ele de presente. Os 5 sentidos é para você ter a percepção do mundo físico. Com os meus olhos eu enxergo a beleza da roupa de vocês. Meus ouvidos me ajudam a ouvir a melodia do Roberto que me conduz. O meu olfato, quando eu abracei o pastor Leandro, descobri que ele não usa perfume do Avon. O perfume dele não fala português. Fala não. Com o meu paladar, em nome de Jesus, o Bruno prometeu uma comida no fim do culto. Não vão me tratar como anjo aqui, né? Chega, eu vou nos lugares, não, vem, quando o pastor a gente cuida dele como cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa. Não me trate como ser humano. Então meu paladar vai me dar isso. E o meu tato me faz perceber a densidade do púlpito. E por isso eu não caio, eu me equilibro. Porque o tato me faz perceber a densidade. 5 sentidos para que o mundo físico seja real, amém? Respire fundo. Isso é para os normais. Aqui só tem anormal. Para os anormais, Deus deu um sentido a mais, que eu chamo de 6º sentido. Nada a ver com aquele filme que você vê o menininho falar: eu vejo gente morta. E alguém pergunta: com que frequência? Ele: em todo o tempo. I see people dead all the time. Não. O 6º sentido é uma habilidade que Jesus deu a homens e mulheres que caminham nesses dois mundos. E para que serve o 6º sentido? Ele tem a mesma função dos outros 5, só que os outros 5 são para o mundo físico. O 6º é para o mundo invisível. Se eu provar que você é sensitivo, o que você faz? Quer ver? Quem aqui já foi convidado para ir orar em alguma casa? Quem já foi convidado para ir orar numa empresa? Alguém falou: vai lá na minha casa orar. Quem já fez isso? Deixa eu ver, levante a mão. Quem de vocês que foi, quando pisou dentro da casa, subiu um arrepio? Que arrepiou até a nuca? Quem? Por que te arrepiou? Por
Por que as pessoas que estavam lá não sentiam nada e você sentiu? Simples. Porque você é um caminhante de dois mundos. Parte de você percebe esse mundo, a outra parte percebe o outro mundo. Os nossos pais na fé eram mais habilidosos do que nós, porque eles jejuavam e oravam. Só tinham 3 lugares para ir: igreja, trabalho e a sua casa. Eram apedrejados na rua, eram xingados. Então o lugarzinho que eles tinham era dentro da igreja. A alegria deles era gritar dentro do culto. Pulavam, gritavam, plantavam bananeira, rolavam debaixo do banco, porque a igreja era o reduto, era o lugar de segurança deles. E enquanto eles davam a Jesus essa adoração extravagante, a carne ia morrendo. Porque a carne vai perdendo a sua dignidade. Que dignidade há nesse homem de terno e gravata bonito? Daqui a pouco ele começar a pular igual louco. Não há dignidade nenhuma, ou seja, a parte humana vai morrendo. E aí a parte espiritual, ela vai crescendo. Para que serve o jejum? Simples, mortificar a carne e encandecer o espírito. Para que encandecer o espírito? Para você sair da igreja e entrar nas regiões celestiais. O problema dessa geração é que ela entra na igreja e fica na igreja. E entrar na igreja não é mérito para ninguém. Você que fica oprimindo o seu líder, o seu pastor, dizendo: oh, pega leve, porque pelo menos eu estou aqui. Pelo menos não, a porta da rua é serventia da casa. Se for para vir para dentro da igreja, ficar do jeito que você está aí, olhando para cá, travando o céu, desafiando o pregador, oprimindo o Espírito Santo, oprimindo aqueles crentes que são sensitivos e querem tocar o céu, é melhor ficar lá na rua. Está entendendo? Tem igreja para você, não precisa ser essa. Se você andar aqui alguns quarteirões, você vai encontrar igreja para tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto. E se você não achar uma, abre uma para você, do seu jeito. Mas se entrar aqui nessa igreja do avivamento, absorve por completo, aceite o pacote inteiro. Eu sinto o céu bem baixinho aqui. Esta igreja nesta noite está sendo transformada em um quartel-general. O pastor trouxe um soldado que tem divisas, que já enfrentou de tudo só para repartir com você as experiências. Ei, soldado, se você entrou aqui é porque você está vivo ainda. Pode estar aleijado, cego, sem um braço, sem uma perna, mas você está vivo ainda. E se você está vivo ainda, o Senhor tem uma arma para te dar. Quando você sair por aquela porta, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer onde você chegar. Aliás, vou dar um conselho: quando o culto terminar e você chegar na rua da sua casa, se você for como eu, maluco, vai colocar o pé na rua da sua casa e vai dar um grito assim: cheguei! Para quê, pastor? Para o meu vizinho escutar? Não, seu vizinho vai estar dormindo. É para os demônios que mandam naquela rua saber que a partir de hoje aquela rua tem outro dono. A partir de hoje aquele bairro tem outro dono. Quando você chegar na porta de casa, abre a porta, olha para o relógio e diz assim: ó, tudo que não presta, que está aí dentro escondido da minha casa, 5 segundos para sair. E marca. Se você perceber que em 5 minutos não aconteceu nada, entra lá dentro, tranca a porta, arregaça as mangas e diz: demônio, eu vou te quebrar na oração agora. E não se assuste se você olhar para objetos, se eles chamarem atenção. Não se assuste se começar a bater janela, cair panela, não interessa. Os demônios vão regurgitar, mas vão ter que sair da sua família, da sua casa, porque você não é normal. Com todo respeito ao movimento neopentecostal, com todo respeito aos pregadores jovenzinhos da internet, mas me dá licença, eu sou raiz. Um dia desse, pastor Leandro, eu participei de um debate onde as universidades, algumas escolas teológicas mais reconhecidas do Brasil, estão se adaptando a ensinar os pregadores a pregarem mensagens de no máximo 20 minutos. Qual o argumento? Geração milênio. Traduza por geração milênio: geração impaciente. Geração do TikTok. Passou de 30 segundos, não tem paciência.
Aí não aguenta ficar numa igreja ouvindo um pregador pregar meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não aguenta. Gosta de louvorzão. E eu também gosto. Aliás, a gente chama de louvor, mas não é louvor. Cá para nós. As músicas só falam do nosso sentimento. São músicas que tocam a nossa alma. E por isso a senhora chora e acha que está cheia do Espírito Santo. Aí chora aqui dentro, lá fora toma uma bordoada do diabo. Você, garota, e a sua namorada se derretem aqui dentro em prantos, sai daqui e vai para um motel. O senhor é empresário, chora, nossa, eu estou sentindo Jesus, ele está me tocando. Aí vai lá para a sua empresa e faz um monte de coisa errada. Não tem nada a ver com Deus, é sentimento. Do jeito que a senhora chora aqui, a senhora chora escutando Gustavo Lima. Quando ele diz, sou homem de família, a senhora se derrete. Até hoje, quando você assiste pela 1000ª vez o filme do Titanic, Leonardo DiCaprio com aquela boca azulzinha, segurando naquele pedaço de madeira, dizendo, tchau, Rose. Ele se solta e vai afundando. Até hoje eu não entendi porque que ele não subiu em cima daquela madeira. Cabia ele, a mãe dele, o pai dele, o cachorro. Isso é uma outra pregação para outro dia. Eu não estou falando de alma. Eu estou falando de espírito. Alma é mero sentimento. Espírito é psique. O espírito é a sua parte divina. Parte de você veio desse chão aqui, ó. Parte de você veio lá do céu. O senhor é louco, pastor? Não, Eclesiastes 12:7, quando o homem morre, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, porque foi Deus que deu. Parte de você quer esse mundo, e a outra parte de você quer aquele mundo. Por que as igrejas modernas não têm mais dons? Porque o que é alimentado é a parte humana. Só se ouve isso, vem que Jesus vai salvar seu casamento, vem que você vai ter dinheiro, vem que a sua empresa vai prosperar, vem que ele vai te curar. Só queremos para esse mundo, para essa carne. Nossos pais entravam no culto e gritavam, me enche do Espírito Santo, Senhor. Quebra o vaso, desemborca o vaso, faz ele de novo. Era assim que os nossos pais falavam. E o céu se manifestava. Por quê? Porque parte deles, que era espiritual, era treinada. Nossos crentes não são mais treinados. Está tudo mudado. Já não tem batismo com o Espírito Santo. Temos que marcar reunião especial para buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem curso para batismo com o Espírito Santo. Eu estava num culto uma vez e tinha um rapaz lá no culto. Quando eu terminei o culto, ele chegou perto de mim com aquela camisona aqui para baixo. Cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida. Ele chegou assim e falou, pô, cara, pega leve. Eu falei, como é que é, filho? Você fica falando de chiclete no culto, pô. Manda a gente jogar o chiclete fora. Eu fui batizado com o Espírito Santo mascando chiclete. Eu travei, porque eu não brinco com essas coisas. Eu falei, se existe. Eu falei, sério, filho? Ele falou, sério. Você vai estar no culto amanhã? Eu falei, vou, cara. Eu falei, então, cara, amanhã eu quero orar com você para Jesus te dar a mesma unção que ele me deu. Eu quero, cara. E não é que ele veio? Segundo dia da campanha, ele sentou na minha frente. Aí eu falei, quero fazer o teste, Jesus. Eu preguei uma mensagem pimenta, curta e quente. Quando a igreja vibrou, ele começou a falar uns negócios. Eu pulei lá embaixo, falei, quero ouvir. Eu cheguei perto dele para ouvir a língua estranha dele. A língua estranha dele era assim, ó. Glu. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e falei, espírito do peru. Eu te repreendo. É sério. O Senhor te trouxe para te treinar nessa noite. Você não sabe a autoridade que está na sua vida. E com isso, somente a maturidade. Depois que Paulo observou tudo aquilo e perguntou para eles se eles conheciam o Espírito Santo, eles falaram que nem sabiam o que era. Paulo deu um ensinamento. João batizou com água para o arrependimento. Isso aí é para ir para o céu. Agora, para aguentar a luta nessa terra, até você chegar no céu, só o batismo nas águas não te dá força. Você precisa de algo mais. Você precisa de algo que os olhos não viram ainda. Você precisa de algo que venha direto do céu.
E Paulo falou para eles: eu vou orar por vocês. E a Bíblia diz: e Paulo colocou a mão sobre os 12. E os 12 foram cheios do Espírito Santo. Ao serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Daí para frente, acabou a religião dos gregos. Acabou o templo da deusa Diana. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo deixou de existir. Aí você vai no Google, está escrito lá: o templo da deusa Diana e a religião acabaram por causa de um terremoto. Eu começo a rir, porque nós passamos 2 anos de pandemia sem igreja nenhuma, e a igreja está aqui viva. Porque a igreja não é o templo. O templo da deusa Diana pode ter sido destruído por um terremoto, mas a religião de Diana sucumbiu diante de um pregador de 1,5 metro de altura, cheio do Espírito Santo. Paulo desafiou os feiticeiros da cidade. Olha o que ele fez. O nanico desafiou os feiticeiros da cidade. Qual o resultado? Os feiticeiros vieram para o centro da cidade queimar as fórmulas de encantamento, os livros de feitiçaria. Está escrito em Atos 19. Traziam no meio da rua para que Paulo queimasse. Por que eles queimaram os ensinamentos? Porque antes do Espírito Santo chegar, mandava naquele lugar todo tipo de espírito maligno. Quando o Espírito Santo chegou, os outros espíritos deram pé. Já não acontecia mais possessões, já não tinha mais manifestações, já não tinha mais adivinhações, porque Paulo ensinou aquele povo. A cidade de Éfeso ficou tão poderosa, mas tão poderosa, que salvou a igreja de Jerusalém, quando a igreja de Jerusalém estava colapsada por falta de dinheiro. Jesus não veio, Pedro mandou todo mundo vender tudo que tinha, acabou o dinheiro, o povo começou a passar fome. Éfeso sustentou eles. Há uma carta só para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. E depois que João recebeu a carta, João foi pastorear a cidade de Éfeso, porque aquela igreja se tornou uma referência. Agora a parte mais bonita, pergunte qual? Jesus não deu o evangelho do Pentecoste para um analfabeto. A plenitude dos dons Jesus deu para um erudito. É um contrassenso. Porque aqui no nosso país, de pé juntos, juram que só tem poder em igrejinha pequena do meio do mato. Que os crentes são tudo analfabeto. Dizem que o poder de Deus e essa adoração extravagante não combina com pessoas ricas. Os ricos dizem que isso aqui é uma loucura. Por isso eles tiraram o nome de pentecostais e colocaram neopentecostais. Porque o neopentecostal tem uma adoração muito, muito tranquila. Até a glória a Deus deles é assim: glórias a Deus. A dança espiritual deles é assim. São muito equilibradinhos, educadinhos. Tem vergonha dessa manifestação plena. Ah, se eles soubessem o que acontece quando a gente grita. As pessoas que atacam o movimento pentecostal raiz é porque nunca experimentaram. E vou dizer, se você estiver me escutando, não experimenta não. Porque se experimentar é viciante. Depois que você é queimado pelo fogo, é difícil você ficar num lugar gelado. É difícil você ficar sentado perto de um crente como esse que está aí do seu lado. Ele não reage, né? Não vai embora porque está com vergonha agora. Você sentou perto da criatura, a criatura está tão fria que se você ficar mais 5 minutos aí, você pega um resfriado. Mas também, se você sentou perto de um canela de fogo, você está perdido. Porque o fogo também pega. Quando Paulo entendeu que quem mandava naquela cidade eram demônios, a primeira coisa que ele fez foi levantar um exército de crentes cheio do Espírito Santo. Agora Paulo está com 12, ele mais 12 viraram Éfeso de cabeça para baixo. O templo da deusa Diana acabou com o terremoto, mas a religião da deusa Diana acabou com a pregação de Paulo. Uma vez Paulo chegou em Corinto e alguém foi falar com ele: olha, você fez essa revolução aqui porque você pregou cultura. Paulo repreendeu, ele disse assim: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Eu não ganhei vocês com meu intelecto, eu usei meu intelecto para atrair vocês. Tudo que eu falei para vocês foi em demonstração de revelação e poder do Espírito de Deus. Está faltando isso. Está faltando você perceber que nós não estamos aqui sozinhos. Que esta casa está cheia de anjos.
Está faltando você perceber que cada vez que você derrama uma lágrima ou dá um grito, essa lágrima e esse grito não ficam aqui. Esses anjos que estão aqui colhem as lágrimas, pegam louvor em taças, está escrito em Apocalipse, e levam lá no céu, e derramam diante do trono de Deus. E Deus não escuta o seu grito, Ele sente o cheiro do seu grito. E quando Deus sente o perfume, aí Ele pega e derrama sobre nós uma unção extravagante. O país onde nós habitamos está tomado pelo espírito do anticristo. O país com 30% de sua população evangélica, 60 milhões de crentes, tem o maior índice de suicídios do mundo. O nosso país com 60 milhões de evangélicos tem o maior índice de drogados do mundo. As maiores cracolândias do mundo estão no Brasil. 1 milhão de crianças são abortadas todos os anos. Como é que pode uma igreja que se diz ser a maior pentecostal do mundo, com uma população de 30% do seu povo cheio do Espírito Santo, viver uma nação debaixo de tanta miséria? Duas coisas: ou é mentira, esse povo só tem nome, ou a segunda, eles dizem que conhecem, mas não conhecem. A minha proposta para você hoje é que você saia daqui pingando azeite. A minha proposta é que você saia daqui vendo o que os olhos não viram, ouvindo o que os ouvidos não ouviram, e sentindo aquilo que o seu coração ainda não sentiu. A minha proposta hoje é que você esqueça o seu intelecto, o seu anel de formatura, e você entre junto conosco. A minha proposta é que Deus vai transformar essa igreja em Ramá. Ah, Jesus. Alguém lembra de Ramá? A terra de Samuel? Samuel transformou a cidade dele numa cidade de glória. Saul mandou buscar Davi, mandou um exército de assassinos. Quando o exército de assassinos de Saul pisou em Ramá, foram tomados pelo Espírito Santo. Saul está impaciente e pergunta: cadê os meus soldados? Alguém diz: eles estão profetizando. Ele pega outra leva de soldados piores do que a primeira. Vão lá e me tragam Davi. Esse grupo vai e fica cheio do Espírito Santo. Saul pergunta: cadê o exército? Estão profetizando. Ele manda o terceiro exército, o terceiro batalhão, que era dele, guarda particular, homens de confiança. Os homens entram na cidade e são tomados pelo Espírito Santo. Saul diz: eles não conseguem, então eu vou lá. A Bíblia diz que quando Saul pisou na cidade, o Espírito Santo pegou Saul. Saul estava endemoniado, o demônio saiu, o Espírito Santo entrou. Saul ficou pelado 3 dias, ficou pulando e profetizando por 3 dias. O Senhor tirou dele toda a dignidade dele, fez ele se humilhar com os outros, e fez Saul profetizar, porque Ramá não era um lugar normal. As pessoas começaram a sair das suas cidades para ir em Ramá em busca do avivamento. Acontecerá isso em São Gonçalo. Caravanas virão de longe. E quando eu digo de longe, não é só daqui de Cabo Frio. Virão de outros estados, virão de outros países do mundo, porque Deus tem uma promessa para o Brasil. O Rio de Janeiro será tomado pela unção do Espírito Santo, e vai começar em São Gonçalo. Eu ia mandar aqui o Tobarasi, André Verecara na terra maravilhosa. Então, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, não saia daqui do jeito que você entrou. Eu te desafio, você que está com depressão profunda, síndrome do pânico, você que não para de chorar e que até agora não abriu a boca para glorificar Deus porque está debaixo de angústia, por um momento, não seja egoísta. Deixe os seus sentimentos, os seus problemas em um canto do seu coração e fale com Deus se o que eu estou falando é verdade ou não. Convide o Espírito Santo. Ele não é um entrão, não é como o espírito que desce em centros de feitiçaria, que chama as pessoas de cavalo. Porque cavalo você pode domar ele, colocar um arreio nele, falar vem para cá ou para lá. O Espírito Santo não desce sobre cavalos, só desce sobre ovelhas do pasto do sumo pastor. O Espírito Santo é como um beija-flor, não vai em flor fechada, não vai em flor que não tenha pelo menos um pouquinho de pólen, de mel. É por isso que ele não vai sobre você. É por isso que você não sente nada. Você diz, eu entro no culto, saio do culto e não sinto nada. É claro, você está tomado com coisas dessa vida. Comece a treinar o seu espírito. Pergunte a Deus se é verdade que eu estou falando. Pergunte a Ele, se é verdade que esse homem está falando, me dá isso. E você vai receber o batismo com o Espírito Santo aí.
vai começar a falar em línguas, vai receber o dom da profecia, vai começar a receber autoridade. Eu profetizo, pastor Leandro, que amanhã de manhã, alguns crentes aqui, quando andarem pelas ruas de São Gonçalo, não vão se assustar quando pessoas caírem endemoniadas na rua. Não se assuste se você entrar no seu trabalho e algo sobrenatural acontecer. Deus está visitando a sua igreja. Os batizados com o Espírito Santo, pastor, posso dar um puxão de orelha? Os batizados com o Espírito Santo que já falaram em línguas e ainda falam, onde vocês estão? Deixa eu ver, faço assim com a mão. Abaixa a sua mão. Você já falou em línguas hoje? Ah, pastor, mas eu não senti. Coisinha de Jesus. Você não tem que sentir nada, porque não tem a ver com alma, tem a ver com o Espírito. O idioma é seu, Jesus te deu. Você não tem que falar quando você sente um arrepio na coluna. Você não tem que falar em línguas quando um vento das asas do arcanjo Miguel pega o seu rosto. Não, você tem que falar em línguas porque Ele te deu as línguas. Pastor, mas eu não entendo nada do que eu falo. Não é para você entender, criatura. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus entende. Porque em mistérios fala com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Quem ora em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Vou repetir, o seu espírito ora bem. E eu oro o que, pastor? Em mistérios você fala com o único capaz de resolver as suas crises internas. Em mistério você fala com o único capaz de resolver todos os seus problemas. Deus sabe o que você precisa. O problema é que parece que você não sabe o que Ele precisa. E o que é que Deus precisa? Que você o adore, criatura. Por isso que a nossa reunião não é uma reunião de coaches. Por isso que a nossa reunião não é uma reunião de autoajuda. A nossa reunião é uma reunião de ajuda do alto. E como é que a ajuda vem do alto? Quando você abre essa sua boca. Não tem outro jeito. Pastor, mas não faz sentido. Não faz sentido porque não tem lógica. Não tem lógica porque não é para a mente, é para a alma, é para o espírito, é para o seu coração. Se você fechar os olhos agora e começar a orar em línguas. Eu queria ouvir um coral de línguas. Pastor, mas eu não aprendi assim. Você não tem que aprender, só ler a Bíblia. Poxa vida, está escrito. Deus te deu autoridade. Quando você fala em línguas, os seus problemas que estão armazenados no seu cerebelo, traumas. Sabe aqueles traumas que você tem pagado R$600 para ir lá no psicólogo, para não fazer nada? O psicólogo só fica te olhando. Minha esposa é psicóloga. Eu digo, você ganha dinheiro fácil demais. A pessoa vem, você só fala, qual que é o seu problema? A pessoa desabafa, você só anota. Fica procurando uma chavezinha para pegar e descobrir qual é o trauma. Você poderia resolver isso aqui dentro agora. De que jeito, pastor? Orando em línguas. Pergunte por quê? Porque quando você ora em línguas, o seu espírito ora bem. O que é o seu espírito? O seu intelecto. Os traumas que te travam estão aqui. Quando você ora em línguas, você fala com o único que pode resolver. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quando você fala em línguas, você fala com o único capaz de resolver os seus problemas, que é Deus. Você sobe ao céu e vai no ouvido de Deus e cochicha no ouvido dele. Ninguém entende, nem os anjos que estão lá, nem os demônios do inferno, nem os homens que estão do seu lado. Mas o Criador do universo entendeu, porque você falou com ele na língua dele. Você não foi batizado com o Espírito Santo só para ter um testemunho e falar, eu fui batizado com o Espírito Santo. Você recebeu autoridade, recebeu o armamento pesado. Ah, pastor Marco, eu perdi. Eu nunca mais falei em línguas. Então Jesus me trouxe aqui para você. Qual foi o demônio que mentiu para você, dizendo que Deus tomou de você? A minha Bíblia diz que Deus dá o dom sem arrependimento. Ninguém perde esse dom. É um idioma, está aqui. E o que eu faço? Fale aqui. Ah, mas eu caí, tombei, escorreguei, me joguei ou me jogaram. Parabéns, descobriu que é um ser humano. Batismo com o Espírito Santo é para quem é fraco. Quem é forte não precisa.
Por isso que o batismo com o Espírito Santo chama-se de revestimento. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais. O que é revestir? É vestir 2 vezes. Só precisa de uma vestimenta dupla quem não suporta o frio. E quem não suporta o frio é fraco. O forte não precisa. Se você jejua e ora, se você vence a carne, se você tem tudo, você não precisa do batismo com o Espírito Santo. Você é como os crentes de Éfeso. Mas se você é fraquinho como eu, aí você tem que clamar: Senhor, me reveste. Agora, em vez de você falar na língua dos homens, fala no idioma que Ele te deu. Desse jeito. Ah, pastor, não tem A, nem B, nem C, nem D. O diabo não pode roubar o que Deus te deu. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Jesus foi lá e tomou a chave do inferno. O diabo é um sem teto, é um sem lugar para ficar. E aí ele fica falando para você que ele entrou na sua família e dominou o escambau. Eu quero que o diabo vá se lascar nos quintos dos infernos. Quando você pisar na rua da sua casa nessa noite, Zé Pilantra, Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, vão cair por terra. Porque o revestimento e a autoridade está sobre você. Deus está te dando esta graça. Esta igreja não tem o nome de avivamento à toa. Para encerrar, sente aí, levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer um pouquinho. A palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar. O verbo avivar significa trazer de volta a vida. Só se traz de volta a vida quem está morto ou quem está meio morto. A expressão meio morto está na Bíblia. Parábola do bom samaritano. Certo judeu descia de Jerusalém para Jericó. Atacado por homens no meio do caminho, foi roubado e batendo nele, deixaram ele à beira do caminho meio morto. O que é meio morto? Estado de coma. Já viu alguém em coma? Visitei meu pai antes dele morrer. Ele estava em coma. O velho estava com os 2 olhos abertos. O olho dele ia de um lado para o outro. Eu colocava a mão por cima, ele não via nada. Ele não era cego, mas não enxergava. Meu pai não era aleijado, mas as pernas não funcionavam. Não tinha tido um derrame, os braços não funcionavam. Não era mudo, mas não falava nada. O doutor Mário, que cuidava dele, disse: a única coisa que funciona é os ouvidos. Pode falar que ele escuta. A proposta dessa igreja é essa. É trazer de volta a vida quem está morto ou quem está meio morto. Não é vergonha nenhuma você admitir que você já foi mais crente. Não é vergonha nenhuma você admitir que você já fumegou, já falou em línguas, já subiu um monte, já profetizou. Não é vergonha nenhuma você admitir que você também está nessa vibe nova de ficar na frente da televisão assistindo esses pregadores bonitinhos, sentadinhos num banquinho com a perninha cruzada, olhando para você dizendo assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama, seu fofinho. Percebeu que aquilo lá te deixa feliz por um momento e acaba? Porque aquilo é para a alma. Isso aqui é para o espírito. Vai haver uma revolução na sua vida depois dessa noite. Vai haver uma mudança de conceitos e valores. Vai haver uma mudança de visão de mundo. Vai haver uma mudança de estratégia divina. Alguns de vocês vão dormir essa noite, ao acordar amanhã de manhã, não vão se reconhecer mais. Vão olhar para o espelho e vão se achar diferentes. Vão chegar no trabalho, na universidade. Alguém vai dizer: você viu um passarinho verde? Não é? Você está estranho. Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo mesmo. Foi o Espírito Santo que visitou a igreja. Por quê? Porque o Senhor está te dando estratégia. Deus deu a Paulo, agora madura a estratégia. 20 anos depois ele chegou em um lugar onde haviam perdido a graça, a glória e a unção. E Paulo resgatou. Nesses 20 anos, eu tenho pregado aqui em São Gonçalo por pelo menos uns 14.
E eu vi São Gonçalo subir, ficar conhecido no mundo inteiro e cair em desgraça diante do mundo inteiro. A proposta, e vocês sabem o que eu estou falando, daquele ambiente, era esse, de trazer o céu para a terra. Mas não adianta você buscar o céu e não se preparar para o inferno. Quem quer paz tem que se preparar para a guerra. Não adianta a gente vir aqui, ficar valente, falar do diabo, porque aqui dentro ele não é trouxa de te tocar. Ele vai esperar amanhã. Ele vai esperar quando você estiver com a guarda baixa. E é aqui que você tem que se espelhar e parar e entender que você não é desse mundo. Que você não pode ser como as pessoas lá fora. Você pode até ser um crente para frente, mas não dá para deixar Jesus para trás. Pode ser um crente moderno, só não pode ser um crente mundano. Pode ser um crente descolado, mas tem que estar colado em Cristo. Você tem que começar a enxergar. Deus vai te dar habilidades espirituais nessa noite. O treinamento é isso, pastor. É só o primeiro dia da festa é mais ruim. Os outros melhores vêm depois. Mas hoje Jesus te trouxe aqui só para te dizer: eu quero treinar você, eu quero você de volta. O Senhor vai transformar essa igreja numa escola de profetas. Você vai aprender a profetizar, vai aprender a expulsar demônio, vai aprender a perceber a existência deles, vai aprender a libertar pessoas, vai aprender a curar os enfermos. Por quê? Porque o reino de Deus não chegou, o reino de Deus está dentro de você. Onde você chegar a partir de hoje vai haver uma mudança. Termino fazendo umas perguntas. Primeira pergunta: é possível um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo mudar o rumo de um país? Sim ou não? Foi muito fraquinho, então eu vou respeitar os que não falaram, então eu vou diminuir. É possível um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo mudar pelo menos, já que não um país, um estado? Começou melhorando. Convenci mais gente, mas ainda não convenci todos. É possível um homem ou mulher cheio do Espírito Santo mudar o rumo de uma cidade, pelo menos? Quase todo mundo. É possível um homem ou mulher cheio do Espírito Santo mudar pelo menos a rua onde ele mora? Agora atinge todos. Então respire fundo. Se é possível, por que você não muda nem o rumo da sua vida? Responda a si mesmo. Eu te mostrei um homem que mudou uma cidade inteira, um país inteiro, uma civilização inteira, sozinho. Sem ter tecnologia, sem ter avião, sem ter televisão nem internet. Sozinho, andando manco com uma perna. O que é que esse homem tinha? Uma vez perguntaram para ele porque ele era diferente. Ele disse: é que eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Eu sei que ele foi ao terceiro céu. E lá ele ouviu coisas. Ele ouviu decretos. Ele ouviu ensinamentos. Paulo era intelectual e era sensitivo. Paulo era de família rica e era cheio do Espírito Santo. Deus não revelou os dons do Espírito Santo para Pedro. Pedro só sabia curar de um jeito, colocando a mão sobre o enfermo. Paulo curava mandando o lenço dele, a roupa dele. Era para curar os enfermos. A Bíblia diz que os demônios corriam da roupa dele. Deus não deu isso para Pedro. Deus deu isso para Paulo, e Paulo era um intelectual. Ou seja, é possível ser uma igreja rica, poderosa como essa, é bela, e ser possuída pelo Espírito Santo. Mas para isso é preciso você entender uma coisa: não basta entrar na igreja, porque na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Fizeram até uma piada: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então não é mérito para ninguém entrar na igreja. Paulo ensina: quando vocês se reúnem, nada acontece. Mas quando vocês se reúnem, uns têm salmos e outros têm testemunho. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Os milagres se dão nas regiões celestiais. E para encerrar, um último ensinamento: o batismo com o Espírito Santo é uma chave capaz de abrir um armário que não está na igreja, está nas regiões celestiais. Ao abrir esse armário, existem 9 prateleiras. Em cada uma delas
um dom sobre-humano. Para acessar esses dons, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para acessar esses dons, você tem que transformar o culto em um ambiente de glória. Era por isso que as velhas igrejinhas eram cheias do Espírito Santo. E eles não tinham esse ensinamento sistematizado. Eles viviam por instinto. Hoje nós temos o conhecimento. Quando começamos o culto e saímos da terra e entramos nas regiões celestiais, que é aquele momento onde o crente pula, grita, fala em línguas. Quando acontece aquela bagunça espiritual que muitas pessoas não suportam, não aguentam. É nesse momento, onde a sua carne é vencida, que o seu espírito salta. E ele entra num ambiente onde tem cura, línguas, interpretação, palavra de revelação, operação de maravilhas, fé, discernimento. Se você acessar as regiões celestiais nessa noite, você nunca mais será o mesmo. É possível? É. Como? Mudar de vida. Santificação. Leitura da palavra. Menos TikTok. Mais louvores. Menos Netflix. Mais pregações. É você quem determina. É você quem sabe onde é que dói. É você que sabe o que você quer. Deus não pode te obrigar a ser um crente cheio do Espírito Santo. Porque ele não seria Deus, seria um tirano. O Espírito Santo está aqui desde que você chegou. Você passou por ele na porta, ele olhou para você, deve ter dito assim: quem sabe é hoje? Ele está esperando você chamar ele. Ele está esperando você falar: eu quero. Ele está esperando você falar assim: eu preciso mudar, eu já fui melhor, eu preciso ser mais crente. Ele só está esperando isso. Se você fizer isso, o que aconteceu em Éfeso vai acontecer no Brasil. E quem fala é alguém que vive isso. Deus me deu oportunidades. Eu entrei no meio evangélico, Jesus me levantou no meio do mato, eu era cortador de cana de açúcar. E olha o que Deus fez. Eu entrei na política e virei Brasília de cabeça para baixo. Babilônia não muda José, não muda Daniel. Daniel muda Babilônia. O Egito não muda José, mas José muda o Egito. Homens cheios do Espírito Santo. O Senhor quer te transformar nesse. Incline a sua cabeça. Senhor, se é verdade que eu falei, eu queria que o Senhor testificasse nos corações. Tem homens e mulheres aqui que já caminharam, Senhor, pelo céu. Já viram o céu pelo lado de dentro. Tem homens e mulheres que só estão no nível que estão porque foram atingidos pela unção daquela irmãzinha lá do alto do morro. Tem homens e mulheres que só chegaram no status que estão porque acreditavam em coisas extraordinárias. Eles são capazes de dizer ao Senhor que o que vivem agora é só um reflexo do que já foram. E eu tenho certeza que eles gostariam demais nessa noite. E por isso, Pai, eu vou fazer um convite com autorização do pastor Leandro. É um só. Eu queria orar aqui no altar, meu Pai. Só com gente que tem coragem de dizer: eu já fui melhor. Eu queria voltar a ser como era antes. Eu queria mais. Eu estou cansado do meu cristianismo barato. Eu queria voltar a pregar, a cantar, a profetizar. Se tiver alguém, Senhor, traz eles aqui na frente para mim. Porque o seu nome ainda é Jeová Jiré. Espírito, que desce como fogo, vem como em recebe. Diga
e enche-me de novo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, todos os que vieram à frente do altar sejam tomados por essa presença. A atitude da humilhação abriu o céu sobre a sua vida. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Para cada queda o Senhor te levantará. Tudo que foi roubado está sendo devolvido em dobro nesta noite. Os que estão ajoelhados se levantarão em exaltação. E eu convido os que estão ajoelhados a ficarem de pé. Fique de pé os que estão ajoelhados. E todos, levante a mão direita para o céu aberta comigo. Eu disse no início e termino falando: guerra, batalha. Você vai fazer uma oração comigo e vai dizer assim: em nome de Jesus. Quero ouvir a igreja. Em nome de Jesus, todos os demônios que mandavam, ouçam bem, mandavam na minha vida, na minha família, no meu bairro, minha rua, na minha cidade, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Demônios não podem habitar nesse planeta, porque esse planeta é físico. Esse planeta tem dono, você é o dono. Eles só podem operar se você permitir, se você se mostrar com medo. Se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força. Não tenha medo deles. E se eu conheço de autoridade, eles vieram para sua mão, estão aí de verdade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Quando você pisar em cima, você precisa abraçar 2 pessoas. Porque em Mateus 16 está escrito: se 2 de vocês ligarem na terra, concordarem na terra, será ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida até o fim desse ano. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1. 2,75, São Gonçalo será conhecido como terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Eu não sou